Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha iluminar o seu entendimento e me dar palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Veja só o que nós temos visto nesses últimos dias, especialmente por conta dessa campanha de fé, coragem, para remover a pedra principal dos problemas das pessoas, de todos os problemas das pessoas, seja o problema econômico, financeiro, seja o problema de saúde, seja o problema familiar, problema sentimental, qualquer que seja o problema que a pessoa carregue dentro de si, esse problema está ligado direta ou indiretamente a mágoas, ressentimentos, rancores, falta de perdão. Falta de perdão. E é óbvio, quando se fala em falta de perdão, se fala do orgulho, que contraria frontalmente a palavra de Deus. Mas contraria, sim, frontalmente, bate de frente com Deus. Porque Jesus disse: bem-aventurados os humildes em espírito, que quer dizer os simples, as pessoas que são como crianças, infantis, inocentes, puras, de coração, ou em coração, ou no coração. Então, nós vemos assim que a humanidade segue caminhando para o mal, para o inferno, mesmo frequentando religiões, mesmo frequentando igrejas evangélicas, infelizmente, até a Igreja Universal do Reino de Deus, porque carregam dentro de si uma mágoa. Mas essa mágoa, aliada de Satanás, parceira de Satanás, ela está ligada ao espírito religioso. Porque se por um lado a pessoa se convence, se conforma com a sua religiosidade, com a sua aparência religiosa, ela se conforma. Não, eu vou na igreja, eu sou fiel dizimista, eu sou ofertante, eu não faço mal a ninguém. A minha vida, antes eu era um beberrão, antigamente eu era viciado em drogas, antigamente eu tinha uma família destruída, eu tinha isso, eu era um inferno, eu era um poço de lama, eu era um lixo. Hoje a minha vida está arrumada, poxa, a minha vida vai bem. Iguaizinhas, os 9 leprosos foram curadas de uma lepra, uma ferida incurável, mortal, venenosa, e obviamente que se espalhava. Então, a pessoa foi curada, foi abençoada, conquistou algumas coisas, ou algumas bênçãos, ou muitas bênçãos, por meio da fé, da coragem, daquela destreza na palavra de Deus. Só que aquela criatura não curou a ferida principal, não curou o câncer da alma, o câncer no coração, que é a mágoa, ressentimento. Por isso, desgraçadamente, essas pessoas enchem as igrejas,
e cantam louvores a Deus, falam em línguas estranhas, mas não do Espírito Santo. Falam em línguas, mas a vida delas está podre espiritualmente, porque elas não querem perdoar, elas não querem abrir mão do perdão. Por quê? Porque foram injustiçadas. Por algum motivo foram injustiçados. O fulano me injustiçou. O fulano, o Beltrano fez isso comigo. Poxa, fulano prega a palavra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, devem ter esse sentimento contra mim, dizendo, o bispo prega a palavra de Deus, mas ele é injusto, ele foi injusto comigo. Ele fez uma coisa que não tinha que ter sido feita. Eu reconheço que eu devo ter feito muitas coisas que não deveria ter sido feito, e magoei, e machuquei, mas o que eu posso fazer? Que me perdoem as pessoas que eu feri. Todas as pessoas que eu feri, eu peço perdão publicamente. Eu não tenho o mínimo acanhamento, eu não tenho mínima timidez para dizer, não, eu reconheço, eu fui falho por conta de ser imaturo, de ser infantil. Eu fiz muita bobagem, muitas bobagens. Deus que me perdoe. Mas Ele me perdoou. E eu sei que Ele me perdoou porque a minha consciência não dói, a minha consciência está aliviada, a minha consciência é pura. Porque Ele me perdoou. Porque eu também perdoo aqueles que me ofendem. É a oração que eu faço todo dia. Então, muitas pessoas carregam um ressentimento, uma mágoa, por causa de uma injustiça que alguém cometeu contra elas, especialmente dentro da igreja. Só que, quantas injustiças essa pessoa também cometeu com outras pessoas, com parentes, amigos, conhecidos. E assim vai por aí afora. Então, nós todos, sem exceção, que vivemos neste mundo, todos estamos sujeitos a cometer injustiças ou sermos injustiçados. Isso é passível, isso é certo, não tenho a menor dúvida, porque nós vivemos num mundo do diabo, um mundo feroz, cruel, mau, demoníaco. E esse é o mundo que nós vivemos. Por isso que Paulo chega ao ponto de dizer, para mim o morrer é lucro. E era lucro mesmo, porque viver neste mundo desgraçado, realmente, quem é de Deus não tem prazer nele, nenhum prazer nele. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem é de Deus odeia esse mundo. Essa é a realidade. Porque o amor de Deus está nele, e por conta desse amor de Deus estar nele, não aceita nada desse mundo, nada, zero, porque esse mundo não tem nada para dar, a não ser desgraça, morte, inferno. Mas o fato é que muitas pessoas, e nós tivemos várias experiências, muitas experiências com pessoas, pastores, com membros, com auxiliares, com pessoas, obreiros, que foram supostamente, quer dizer, eles consideram injustiçados. E nós cometemos a injustiça. Talvez por um zelo excessivo na obra de Deus, talvez não, com certeza, nós tenhamos falhado no zelo, no excesso de zelo, nós cometemos injustiça. Porém,
nós fizemos na sinceridade, no guardar, na proteção da obra de Deus, que é uma coisa que Deus é que tem que cuidar. Bem, seja como for, essas pessoas que foram magoadas saíram ou voltaram, saíram e voltaram, e estão dentro das igrejas, mas permanecem parceiras do mal. Parceiras do mal. Porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela tem um espírito mau, um espírito religioso, por exemplo. E esse espírito religioso contamina aqueles que estão ao seu redor. Assim como quando a gente tem o Espírito Santo, tornamos-nos uma fonte de vida, que é o que Jesus promete na sua palavra, determina na sua palavra. Se nós recebemos o Espírito Santo, nós tornamos-nos uma fonte. Ele, o Espírito Santo, faz de nós uma fonte de vida, independentemente das lutas, dificuldades, problemas que nós vivenciamos aqui no mundo. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo e é enganada por um espírito enganador, um espírito que fala em línguas, e ela pensa que tem o Espírito Santo, ela crê que tem o Espírito Santo, e ninguém tira isso da cabeça dela, só o Espírito Santo para convencê-la. Então, essa pessoa se torna uma fonte do mal dentro da própria igreja, quer dizer, aliadas, parceiras de Satanás, infelizmente. Eu falo isso com muita tristeza, com muita dor. Eu gostaria de não falar isso. Eu gostaria de tratar aqui sempre uma palavra de estímulo, para abençoar, para alegrar, para satisfazer a gregos e troianos. Mas eu não nasci para isso. Eu não nasci para ser político. Eu nasci para levar a palavra da verdade, a palavra da sinceridade, da franqueza, aquilo que Deus me deu para aquelas pessoas que querem, que têm sede e fome de justiça, de verdade, não fome e sede de soluções deste mundo, não fome e sede de conquistas deste mundo, do reino deste mundo, mas fome e sede de conquista do reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado por violência. A pessoa tem que se violentar pessoalmente. Ela tem que se violentar dia após dia para tomar posse do reino dos céus. Jesus fala sobre isso. Você sabe disso. E nem todos querem fazê-lo. Ninguém quer sacrificar. Todo mundo quer conquistar de forma fácil. Todo mundo quer viver neste mundo, conquistar mundos e fundos de forma fácil. Mas nem com o diabo, nem no mundo de Satanás, isso é possível. Porque, quer queira ou não, se a pessoa ganha na loteria $1 trilhão ou seja lá o que for, ainda assim ela vai ser infeliz porque não vai ter paz. Não vai ter paz. Ela, enquanto viver na dependência da sorte, ela estará fadada ao azar, à vida infernal que esse mundo reserva para os seus amantes. A verdade é, minha amiga, meu amigo, que nós temos esse problema dentro das igrejas. E nós temos visto aí muitas pessoas, da igreja, pessoas, a gente cria que era convertida, mas manifestando aí o espírito religioso, o espírito de Satanás, o espírito orgulhoso, que não querem perdoar. Mas continuam dentro da igreja e acham que dentro da igreja, porque dão ofertas, porque são dizimistas, Deus vai abençoar. Elas continuam defiando
elas continuam apodrecendo dentro da igreja. Essa é a realidade, essa é a pura realidade, porque há um espírito, o espírito orgulhoso é do diabo, o espírito orgulhoso é de Satanás. Foi esse espírito que se manifestou lá no céu, o orgulho, o desejo de querer ser igual ao Altíssimo. Então, essas pessoas têm o mesmo espírito. Quando isso acontece, elas são não uma fonte de vida, mas um poço de perdição, um poço de lama, sujeira, de lixo, e que dentro das igrejas elas conseguem, o diabo através delas consegue destruir outras tantas vidas e passar esse orgulho, essa prepotência que é contrária à palavra de Deus, que é contrária, frontalmente contrária ao Espírito Santo. E essa é a razão do porquê que tanta gente na igreja, inclusive na Igreja Universal, infelizmente, não receberam ainda o Espírito Santo. E a gente fica sem entender, meu Deus, a gente ora, jejua, faz isso, faz aquilo. A gente tenta fazer das tripas coração para levar as pessoas à salvação, ao recebimento do Espírito Santo, porque só o batismo com o Espírito Santo garante que você é de Deus, mais nada. Só o Espírito Santo garante a nossa sobrevivência nesse mundo. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer dos nossos pecados e dar-nos a humildade para chegar e reconhecê-los e confessá-los. Então, quando nós perdoamos aos nossos devedores, é porque Deus nos deu autoridade para isso, graças a Deus. É porque Deus nos deu a coragem para perdoar. O Espírito da fé de Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da coragem para perdoar aqueles que nos ofenderam. E se a pessoa não tem esse Espírito, ela não perdoa. E se não perdoa, ela vive uma vida infernal, mesmo dentro da igreja, mesmo estando no altar, mesmo sendo pastor, bispo, seja lá a esposa do pastor, seja lá o que ela for, não interessa o título que ela ostentar, não vai resolver nada. Porque se o espírito do orgulho está dentro dela, ela não perdoa nem que a vaca tussa. Essa é a realidade. Mas há aqueles sinceros que estão buscando a verdade e estão prontas para se lançar, mergulhar na verdade, ainda que tenham que sofrer humilhações, vergonhas, ainda que tenham que ser humilhadas, ainda que tenham que ser injustiçadas, não interessa. O que interessa é que a humildade que elas têm vem do Espírito Santo, que lhes dá o poder, não só da fé para conquistar mundos e fundos, mas, sobretudo, o poder da fé para perdoar e ser perdoado. Amiga e amigo, você me desculpe se estou sendo muito intransigente, se eu sou um tanto grosso na minha maneira de falar, e eu assumo que sou grosso mesmo, eu sou grosso, sou casca grossa, e graças a Deus por isso, porque mesmo sendo essa casca grossa, ainda há o que dar para as pessoas, porque o Espírito do Deus Altíssimo está sobre mim, para ajudar aqueles que também querem servir a Deus, que também querem agradar a Deus, que também querem, sobretudo,
preservar a sua salvação por toda a eternidade. E só com o Espírito Santo. Amiga e amigo, por essa razão e por tantas outras, a necessidade do recebimento do Espírito Santo é mais do que urgente. Nós temos mais necessidade do Espírito Santo do que do ar, do oxigênio para viver. Então, busque. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem que se humilhar, se humilhe. Se você tem que ser injustiçada, seja injustiçada. Se você tem que penar, seja penalizada. Se você tem que sofrer, sofra, mas receba o Espírito Santo. Seja sincera, seja franca, seja verdadeira. Não guarde ressentimento de ninguém, de nada. Não guarde nada de ninguém. Livre-se do seu passado triste. Livre-se, sobretudo, de mágoas e ressentimentos, para que você possa receber o Espírito Santo. Agora nós estamos verificando, conferindo o porquê que tantas pessoas não receberam ainda o Espírito Santo, porque guardam dentro de si a maldita mágoa. Essa é a maldição maior que a pessoa pode carregar na sua vida. Sabia disso? A maior maldição que a pessoa carrega é aquele ressentimento, aquela mágoa. Talvez você tenha sido amaldiçoada pela sua mãe, pelo seu pai, mas a maior maldição é o ressentimento que você guarda contra eles. Se seu pai ou sua mãe amaldiçoou você, você tem a obrigação de dizer: ó Deus, abençoa meu pai, perdoa minha mãe, perdoa meu pai e abençoa. Você vai ser livre da maldição que eles lançaram. E, sobretudo, vai receber o Espírito Santo. Mas livre-se completamente, vomite tudo que está dentro da sua alma, do seu coração, e lave-se no sangue de Jesus, seja limpa, lavada, purificada, para receber o Espírito do Deus vivo, o Espírito do amor, o Espírito do perdão, o Espírito da humildade. Que Deus abençoe a todos, e vamos partir para este domingo, o domingo do perdão. Mas não espere até chegar domingo, não, porque se você esperar para chegar domingo para perdoar e morrer até lá, minha amiga, meu amigo, pode ter certeza que o seu destino estará fadado no inferno, e a gente não pode dizer outra coisa. Essa é a realidade. Se você tem que perdoar, perdoa imediatamente, agora. Não espere dar o próximo suspiro, não. Perdoe de uma vez. É já, é imediato. É um remédio que faz curar a sua alma, as feridas, e, sobretudo, faz você sentir a paz de Deus. Porque enquanto você guardar mágoa, não haverá paz com você. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.